Ajuda diária, leitura da Bíblia Sagrada, livro de Neemias, capítulo 12. Os sacerdotes e levitas. Esses são os sacerdotes e levitas que subiram em Zorobabel, filho de Seatiel, e com Jesua, Seraias, Jeremias e Esdra, Amarias, Maluque, Atus, Secanias, Reum, Merimote, Ido, Genetói, Abias, Miamim, Madias, Bilga, Semaias, Joirib, Jedaias, Salu, Amoque e Uquias, Jedaias. Esses são os chefes dos sacerdotes de seus irmãos nos dias de Jesua. E foram os levitas, Jesua, Minui, Catmiel, Serebias, Judá, Matanias. Esses seus irmãos presidiam os louvores. E Maquebuquias, Uni, seus irmãos estavam defronte deles nas guardas. E Jesua gerou a Joaquim, Joaquim gerou a Eliasibe, Eliasibe gerou a Joiada, Joiada gerou a Jonatas, Jonatas gerou a Jadua. E nos dias de Joaquim foram sacerdotes cabeça de pais, de Seraias, Eraias, Jeremias e Ananias. De Esdras, Mesulão, de Amarias, Joanã, de Maluque, Jonatas, de Sebanias, José, de Arim, Adna, de Meraiote, Alcai, de Ido, Zacarias, Genitom e Messulão, de Abias, Zicri, de Miniamim e de Moadias, Piltai, de Bilga, Samuel, de Samaia, Jonatas, e de Joanribe, Matanai, de Gedaias, Uzi, de Selai, Calai, de Amoque, Eber, de Uquias, Asabias, de Gedaias, Netanel. Dos levitas foram nos dias de Eliasibe, escrito como cabeça de pais, Joiada, Jonã, Jadua, como também o sacerdote até o reinado de Dário, persa. Os filhos de Levi foram escritos como cabeça de pais nos livros das crônicas, até os dias de Joanã, filho de Eliasibe. Foram, pois, os chefes dos levitas, Asabias, Serebias, Jesua, filho de Catimiel. E seus irmãos estavam defronte deles, para louvarem e darem graças, segundo o mandato de Davi, homem de Deus, guarda contra guarda. Matanias, Maquebuquias, Obadias, Messulão, Talmon, Acube, eram porteiros que faziam a guarda às tesourarias das portas. Esses foram nos dias de Joaquim, filho de Jesua, filho de Josadaque, como também nos dias de Neemias, o governador, e do sacerdote Esdras, o escriba. E na dedicação dos muros de Jerusalém, buscaram os levitas de todos os seus lugares para trazê-los, a fim de fazerem a dedicação com alegria, com louvores, com cantos, saltérios, alaúde com harpas. E assim ajuntaram os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias de Netofa, como também da casa de Gilgal, dos campos de Gibeia, Asmavete, porque os cantores edificaram para si aldeias nos arredores de Jerusalém. E purificaram-se os sacerdotes, os levitas, também purificaram o povo, as portas e o muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro, ordenei 2 grandes coros em procissão, uma mão direita sobre o muro do lado da porta do monturo, e após ele ia Osaias e a metade dos príncipes de Judá. E Azarias, Esdras e Mesulão, Judá, Benjamim, Semai, Jeremias, e dos filhos sacerdotes, com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaias, filho de Matanias, filho de Micaias, filho de Zacur, filho de Asaf. E seus irmãos, Semaias e Azarel, Milalai, Gigalai, Maai, Netanel, Judá e Anani, com os instrumentos musicais de Davi, homem de Deus. Porém Esdras, os escribas, ia diante deles. Indo assim para a porta da fonte, defronte deles, subiram as escadas da cidade de Davi, onde começa a subida do muro, desde cima da casa de Davi até a porta das águas, do lado do oriente. E o segundo coro ia em frente, e eu após ele. Porém a metade do povo ia sobre o muro, desde a torre dos fornos até a muralha larga. E desde a porta de Efraim passaram por cima da porta velha, da porta do peixe, pela torre de Ananel, a torre de Meia, até a porta do gado, onde pararam a porta da prisão. Então ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados comigo.
E o sacerdote Eliaquim, Maacéias, Miniamim, Micaias, Elionai, Zacarias, Ananias com trombetas, como também Maacéias, Semaias, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Azer. Assim fazia-se ouvir os cantores, juntamente com Jasraias e seu superintendente. E ofereceram no mesmo dia grandes sacrifícios e se alegraram, porque Deus os alegrara com grande alegria. Até as mulheres, os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe. Também no mesmo dia, se nomearam homens sob as câmeras dos tesouros, das ofertas alçadas primícias, do dízimo para juntarem nelas, dos campos da cidade, as partes da lei para o sacerdote e para os levitas, porque Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que assistiam ali. E havia cumprido o serviço do seu Deus e o serviço da purificação, como também os cantores e porteiros, conforme o mandado de Davi e de seus filhos Salomão. Porque já nos dias de Davi e Asaf, desde a antiguidade, havia um mestre dos cantores, dos cânticos de louvores e ações de graça a Deus. Por isso todo Israel, já nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros porções de cada dia, santificava as porções aos levitas, e os levitas santificavam aos filhos de Arão.